Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse episódio da série de vídeos sobre o Arduino. E conforme eu havia falado na última aula, a gente vai tratar hoje de Arduino sem Arduino. Como assim Arduino sem Arduino? Vem comigo que eu vou te mostrar. Então pessoal, o que é Arduino sem Arduino? Na verdade você vai estar utilizando o simulador online, tá? Existem vários simuladores, mas esse que eu vou mostrar é um que eu gostei muito, que é uma plataforma online da Autodesk, que é uma das maiores empresas líderes do mercado em tecnologia CAD no mundo, tá? Eu já estou logado aqui, você vai precisar se logar, criar uma conta aí, vai ter que utilizar um e-mail do Google ou qualquer outro e-mail aí para se logar. Depois de ter logado, essa é a interface inicial aqui da ferramenta, tá? E você pode utilizar essa ferramenta para três coisas básicas. Você tem esse menu aqui à esquerda, você tem o menu de Projeto 3D, que é a ferramenta para poder fazer a modelagem de objetos 3D, tá? Ela é meio limitada, mas você já consegue modelar algumas coisas. Tem o segundo menu, que é o menu Circuitos, que é o que a gente vai usar para poder estar fazendo os circuitos elétricos. E o terceiro, são os blocos de código, que é para você poder aprender a escrever código pro Arduino. E tem um outro que é lições aqui também, tá? Para começar, a gente vai no menu Circuitos, tá bom? Vamos aqui em Criar Novo Circuito. E você tem essa tela aqui, tá? Vamos dar uma olhada aqui nessa interface para a gente conhecer um pouco, tá? Você tem aqui à direita em cima, você tem dois tipos de visualização. Você tem a vista do circuito e tem a vista de uma lista de componentes. O que é essa lista de componentes? Depois que você colocar na sua tela os componentes do circuito, você pode visualizar em lista ou circuito propriamente dito. Aqui do lado esquerdo você tem o menu para girar, excluir, desfazer as ações que você fez, avançar nas ações que você fez, anotações e visualização aqui, exibir e ocultar algumas coisas. O que é mais importante para a gente é esse lado direito aqui, que é o botão do código, no qual você vai olhar o código em si, né, escrito, para poder executar as tarefas, a programação. Tem o botão iniciar simulação, que é quando você quer colocar o circuito para funcionar, exportar e compactar o seu projeto. Você vai ter essa aba aqui, ó, componentes, que nesse caso agora está apontando para básicos. Você pode ver aqui, ó, que a gente tem diversos componentes eletrônicos conhecidos já, para quem já tem uma noçãozinha de eletrônica. Por exemplo, isso aqui é um resistor, LED, botão, potenciômetro. Tem uma série de componentes, ó, baterias de 9 volts, pilhas, Arduino, motor de vibração, motor de microservo, motor de engrenagem, transistor e aí por aí vai, tá? Para a gente fazer um projetinho inicial com o Arduino, a gente vai selecionar aqui na aba componentes, disparadores, Arduino, tá? Um dos projetos mais básicos que existem aí disponibilizados, inclusive na própria IDE Arduino, quando a gente começar a trabalhar com ela, esse já é um projeto que já vem como exemplo na interface, por caso você ainda não saiba programar por Arduino, existem diversos projetinhos básicos como exemplo. Um deles é esse piscar. Você pode selecionar ele aqui, ó, que é essa interface da Tinkercad para Arduino, também tem o mesmo exemplo que a IDE tem. Você clica nela,
vai para o lado, para a parte branca do projeto, aqui para a parte em branco, clicou, você já tem o seu circuito, tá? Como é que vai funcionar aqui? O Arduino, você tem aqui alguns componentes que fazem parte desse circuito básico. Você tem aqui a fonte de alimentação, que corresponde ao cabo USB, quando a gente estiver utilizando a placa física. Tem a plataforma Arduino, que é a própria placa. Você tem um LED aqui. Você tem um fio, um resistor e só. Isso aqui também são 2 fios, pessoal, ou jumperzinhos, tá? Então, o que acontece? Como é que vai funcionar aqui a ferramenta? Você pode clicar no componente e vai aparecer a caixa de identificação dele. Eu acabei de clicar aqui no Arduino, ele já me identifica que essa placa é um Arduino Uno 3 e eu posso dar um nome para ela. Vou chamar ela aqui de Arduino. Tá? Agora eu vou clicar no LED. Ó, ele me identifica que é o LED. Vou chamar aqui de LD1. Vou dizer que ele é da cor vermelha. Não quero. Vou botar ele como amarelo. Também não. Deixa eu ver uma cor aqui mais forte. Azul. Pronto. Ele vai ser azul. O resistor. Pessoal, para quem não conhece, para quem não tem conhecimento de eletrônica, resistor é um componente aqui comum. E para que eu não vou me aprofundar muito nesse componente, mas futuramente a gente vai usar ele com bastante frequência, tá? O que é um resistor? Como a própria palavra já fala, é um componente do circuito elétrico que oferece resistência à passagem de corrente elétrica, tá? Então, o que seria isso? É um componente que você oferece uma tensão e uma corrente de um lado, ele, pela resistência que ele faz a essa tensão, do outro lado sai uma outra corrente, uma outra tensão, né? E a gente precisa colocar esse resistor porque o nosso LED ele trabalha numa outra voltagem diferente do que a placa vai fornecer. A gente usa o resistor para poder diminuir essa voltagem para que não queime o LED, tá? Por isso que é necessário, tá? Aí eu vou chamar esse resistor aqui de R1, que é uma nomenclatura aí que é usada para identificar o resistor nas placas. Todo resistor, a medida, né, a unidade de medida de resistência é o ohm, que é dado pela essa letra ômega aqui do alfabeto grego. Aí você tem várias medidas, você tem vários quantitativos, micro-ohm, mega-ohm, quilo-ohm, giga-ohm. E aqui nesse caso nosso tem 220 ohms, tá? O resistor é identificado por essas faixas coloridas que ele tem. Depois você pode dar uma pesquisada, que essas faixas identificam visualmente qual é a resistência dele, tá? Isso aqui é um fio comum, aqui também é um fio comum. Aí vamos dar uma olhada aqui no circuito, pessoal. Esse pedaço aqui, ó, eu vou colocar um pouquinho assim para ficar melhor para vocês verem. O fio, esse fio aqui, o fio de cor preta, ele está ligado ao pino GND, que é o terra da placa Arduino. É o fio terra, tá? É o pino terra. Esse aqui é sempre o terra. Ele não tem só isso. Vocês podem ver aqui que na parte de alimentação ele tem outros 2 pinos GND, tá? Mas aqui no lado das portas digitais, que são as portas que trabalham com padrão binário 0 e 1, ele também tem um GND. A gente fez uma conexão de um fio para o catodo do LED, tá? O que é o catodo do LED? O catodo do LED é o lado negativo, é a perna do lado negativo do LED. O LED é um componente polarizado, ele tem um lado positivo e um lado negativo. Inclusive, na maioria dos LEDs, tá? Ele tem um chanfro na cabeça dele que mostra qual é o lado do catodo. O catodo é o lado negativo e essa perna costuma ser menor. Deixa eu pegar um
um componente aqui, o básico, eu vou arrastar um LED aqui. De um lado você tem o catodo e você tem o anodo, tá? Então aqui o nosso resistor está ligado no anodo do LED e no pino 13, e o nosso terra está ligado ao catodo do LED, tá? Do pino 13 sai um fio para o resistor e do resistor para o catodo, para o anodo do LED. Então o que vai acontecer nesse circuito? Quando a gente alimentar aqui a placa do Arduino, o Arduino vai ser energizado e o código que está nele vai fornecer energia para essa porta 13 aqui, em determinado momento. O circuito vai fornecer energia que vai passar pelo resistor e que vai passar pelo LED. E o LED, como está ligado ao GND, o LED é um componente que você, quando liga ele na voltagem correta, ele é um diodo emissor de luz, então ele emite luz, tá? Aí ele vai acender esse LED pra gente. Agora a gente vai dar uma olhada no código em si, aqui, que esse projeto ele já vem como padrão, que é o projeto de piscar, é o Blink. Esse modo de visualizar, a gente clica no botão aqui de código, ele aparece em blocos, tá? Para que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é para quem não tem nenhum conhecimento de programação, poder programar na forma de fluxo, tá? Se você for olhar aqui de cima para baixo, é um fluxo definido de passos. Porque um programa nada mais é do que um fluxo de passos para poder executar uma tarefa, tá? E isso para que a máquina possa entender isso, a gente tem que fazer através de uma linguagem de programação, né? Eu vou pegar aqui, ó, eu vou selecionar, ao invés do modo de vista bloco, eu vou colocar no modo texto. Você concorda aqui, dá um continuar, e ele vai te mostrar no modo como realmente a gente vai trabalhar quando a gente estiver usando a Arduino IDE, tá? Na Arduino IDE, cada vez que você abre um novo projeto, esse projeto é chamado de sketch, tá? Ele é dividido basicamente em dois pedaços. A programação por Arduino, ela se compõe de dois blocos principais em cada sketch. Tem essa função aqui, que é a função setup, tá? Esse pedaço de código ele é executado assim que você liga a sua placa, assim que você alimenta a sua placa de energia. Então, esse setup aqui, ele é carregado e executado no início de execução da sua placa. Depois que ela faz essa execução, ela passa para esse bloco de baixo, que é o bloco de looping. O que é um looping? O looping é um bloco que ele se repete, ele fica repetindo eternamente até que você coloque uma condição de parada para ele parar a sua execução. Se você não colocar uma condição de parada, ele sempre vai estar executando eternamente. Enquanto a placa estiver alimentada de energia, ele vai estar fazendo aquilo que você programou. Aí vamos aqui para a explicação de cada bloco, tá? Para quem não tem nenhum conhecimento de programação, esse escopozinho aqui, que é composto pela palavra void do inglês, a palavra setup, abre e fecha parêntese, abre chave e fecha chave aqui embaixo com esse código no meio. Isso aqui é uma função, pessoal. Esse void setup é uma função, tá? Então, o que acontece? Essa função ela é executada quando a sua placa é alimentada, e essa linha aqui, que é a linha 8, que tem essa outra função que é a pin mode, é o que ele executa na hora que você liga a placa. O que essa função pin mode faz? Tá? Como o nome já diz, ela é a função que trata o pino e o modo como o pino está configurado. E para que você possa utilizar essa função, você passa dois parâmetros, ou seja, você tem que passar dois valores para que ela possa fazer o que ela tem que fazer. Imagina que isso aqui é uma máquina que você não sabe como ela faz alguma ação, mas que você sabe que você precisa passar dois valores para ela poder concluir aquela ação que você quer que ela faça. Que no caso aqui é configurar o pino. Em que modo o pino vai trabalhar? Se é entrada ou saída de dados.
que no nosso caso aqui, o que ela está fazendo? Ela está configurando o pino 13 no modo output, ou seja, ele vai ser saída. Vai sair informação por ele. Como é uma porta digital, uma porta que trabalha com código binário, ela vai estar sempre ou 0 ou 1, ou sem tensão ou com tensão. Passa energia ou não passa energia. É assim que ela vai funcionar. E ela está aqui configurada como saída. É através dela que vai sair a energia, passar pelo resistor, quando ela estiver ligada, vai passar a energia pelo LED e o LED vai acender. Terminada essa parte aqui do setup, que a gente configurou o pino 13 como pino de saída de informação, ele começa a executar o looping. A primeira execução que ele faz no looping é essa outra função aqui, que vocês vão ver que ela é bem parecida com a função pinMode acima. Só que o que essa função faz? Ela é a função digital write. Como o próprio nome já diz, ela é write, ela escreve numa porta digital. A gente passa 2 valores para ela. Que valores são esses? É a porta que ela está escrevendo e qual é o valor. Ela está escrevendo na porta 13, está jogando o valor dessa porta para high. O que é high? No nosso caso, é ligado. Tá? Quando você joga o digital write para high no pino 13, você está jogando energia no pino 13. Ou seja, você está saindo, fazendo com que o Arduino ligue a energia naquele pino. Aí você vai executar essa parte, depois ele executa essa parte aqui, que é uma outra função, que é o delay, e a gente passa uma informação para ela que são 1000. O que é esse 1000 aqui, pessoal? Esse é o parâmetro em milissegundos. Milissegundos equivalem a 1000 milissegundos equivalem a 1 segundo. A cada 1000 milissegundos, essa função vai fazer, ela vai aguardar, ela vai fazer um delay, ela vai fazer um atraso. Ela vai aguardar esse tempo que você passou para ela para poder executar a próxima função. No nosso caso, ela vai acender o LED, né? A digital write vai jogar o pino 13 para high, vai acender o LED. Depois a função delay, ela vai aguardar 1000 milissegundos, que são 1 segundo. E depois ela vai chamar a função digital write novamente no mesmo pino 13, jogando o valor para low. O que é low? É desligado, é o valor baixo, 0, sem tensão. Aí o LED vai apagar. Depois de apagar, ela vai aguardar mais 1 segundo, a mesma função delay, e então esse bloco termina. Mas essa função looping é executada o tempo inteiro até que exista uma condição de parada. Aqui não existe condição de parada, então ela vai ficar sempre voltando para cá para cima, acende o LED, aguarda um segundo, apaga o LED, aguarda um segundo, volta para cima, acende o LED, aguarda um segundo, apaga o LED, aguarda um segundo, volta para cima, acende o LED, aguarda um segundo, apaga o LED, aguarda um segundo. E vai ficar nisso até você desligar a sua placa. Tá? Então é isso. Vamos clicar no botão aqui para poder esconder o código. E agora a gente vai fazer um zoom aqui para poder vocês verem a simulação. Como é que a gente starta a simulação? A gente tem esse botão aqui, iniciar simulação. O que vai acontecer? Qual é o comportamento esperado aqui desse circuito, pessoal, e desse código? Acende o LED, aguarda um segundo, apaga o LED, aguarda um segundo, acende o LED. E vai ficar assim a vida inteira, tá? Vamos lá, vamos iniciar. Aqui você tem um contador aqui em cima que você pode acompanhar o tempo. Beleza, ó, o comportamento está exatamente como a gente esperava, tá? Você pode notar aqui nessa placa Arduino Uno que você tem um LED aqui que está incorporado à própria placa, que está piscando no mesmo tempo que esse LED que a gente colocou fora. O que é isso? Em determinadas versões do Arduino, esse LED aqui já foi incorporado na placa justamente para fazer esse teste inicial, no qual você nem precisa conectar nenhum componente externo para poder executar esse teste do Blink, que é o teste de piscar, para saber se a tua placa está funcionando, está recebendo código e está trabalhando direito. Aí você pode executar aqui. Existem placas que não possuem esse LED, mas as mais atuais
Todas elas, inclusive, se eu não me engano, o Nano, ele também tem esse LED, tá? E outras placas que a gente vai trabalhar também, que são similares, que é o Node MCU, ele também tem esse LED que segue a mesma linha de raciocínio, tá? Aí, pessoal, você pode exportar o seu projeto, você pode compactar. Vamos parar a simulação aqui agora para a gente trocar agora o tempo, o intervalo de piscada. O que a gente vai fazer? A gente parou a simulação, vai voltar aqui no código, vamos alterar esse delay para 2000 milissegundos, tanto em cima quanto embaixo. E vamos iniciar a simulação novamente. Agora ele tem que manter 2 segundos aceso, manter 2 segundos apagado. Ele vai ficar um pouco mais devagar agora. Aí, pessoal, como esperado, né? Certinho. Agora a gente vai parar a simulação, vamos voltar no código. Agora a gente vai botar ele para piscar mais rápido, a gente vai diminuir. Antes a gente tinha 1 segundo, que são 1000 milissegundos. Agora a gente vai botar meio segundo, que são 500 milissegundos. Tá? Agora ele vai demorar meio segundo para poder piscar. Olha como ele está mais rápido agora. Vamos parar a simulação novamente. Agora eu vou botar um pouquinho mais rápido. Se eu não me engano, a gente consegue colocar até 200 milissegundos, que é 1/5 do segundo. Senão depois fica muito rápido, a gente não consegue acompanhar a piscada. Tá vendo? A frequência já é grande. A frequência já é bem rápida. Vamos parar a simulação aqui, tá? Aí você consegue aqui, ó, pessoal, a gente tem a visão de circuito e também tem a visão de componente. Vamos mudar aqui para a lista de componentes, ó. Você vai ver que nada mais é do que ele pega todo o teu circuito e transforma numa tabela, para você saber todos os componentes que você usou, tá? Talvez seja legal para você depois fazer uma lista para comprar esses componentes de repente. Entendeu? E ainda pode fazer o download aqui, ó, em CSV, em planilha, para poder você imprimir, tá? Você pode voltar aqui, ó, clicando na logo do Tinkercad aqui, você vai ter esse projeto já salvo aqui na tua área de trabalho do Tinkercad. Ele grava para você aqui, ó. Você pode editar ele novamente, apagar, fazer o que você quiser. Tá bom, pessoal? Essa é a maneira da gente trabalhar com o Arduino, prototipar com o Arduino sem ter o Arduino, né? E legal que você pode montar o teu projeto com os componentes de circuito que você quiser. Tem motores, quase que a realidade. Ele vai executar exatamente aquilo que você colocar. Você vai colocar os valores para os componentes, os valores, assim como um componente real mesmo, se tivesse na tua mão. Tá bom, pessoal? Acho que é isso. A partir da próxima aula a gente já vai configurar Arduino IDE e daqui em diante a gente vai começar a mexer com a placa do Arduino mesmo. E inclusive esse projeto aqui do Blink vai ser o primeiro projeto que a gente vai estar executando utilizando a Arduino IDE e a placa física. Tá bom, pessoal? Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as novas notificações e compartilha para o pessoal. Até uma próxima aula, pessoal. Um abraço.